Irmãos, que a graça do Senhor e também a sua paz possa governar os nossos corações. Amém? Eu espero, nessa noite, contar muito com a misericórdia, com a graça do Senhor, para que eu possa dividir com os irmãos aquilo que eu entendo que o Senhor dispôs no meu coração nessa noite. Então, irmãos, antes de qualquer outra coisa, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, exaltado é o teu nome, engrandecido seja o teu nome, nome que está sobre todo nome, nome que governa nos céus e na terra, nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor, que estamos confiados tão somente na tua graça, na tua ajuda, para que possamos compartilhar o que o Senhor dispôs no meu coração nessa noite. Quero também rogar ao Senhor para governar o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. De maneira que toda palavra que vier do Senhor possa entrar e perfurar com profundidade as nossas entranhas. Senhor, vem falar conosco pela tua infinita graça. Peço que o Senhor nos ajude, também nos guarde o nosso coração, nossos pensamentos, livra-nos de qualquer tipo de distração ou qualquer outro sentimento que não o de estar em tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu estava, então, fazendo algumas leituras e numa delas, de repente, quando eu me deparei com uma expressão que vou mencionar aqui para os irmãos. Eu estava hoje disposto, no meu coração, de começar, pelo menos com uma vertente do fruto do Espírito, ou um deles, uma expressão do fruto. Mas, quando estava lendo, então, meus olhos depararam com a seguinte expressão. Essa expressão é de um irmão, que nós conhecemos os seus escritos, o irmão que foi considerado de grande importância para a vida da igreja, devido à sua vida séria no Senhor, o seu caráter e a profundidade das coisas que ele escreveu. O irmão, como sempre aparece nos seus livros, nós sempre vemos lá J.I. Packer, né? James Ian Packer. Ele diz assim, eu estava lendo alguma coisa dele, de repente, os meus olhos pararam nessa expressão. Não há nada que apague o Espírito com tanta facilidade do que estudar a obra dele sem estar disposto a ser tocado, humilhado, convencido e transformado à medida que se estuda. Irmãos, quando eu li isso daqui, eu parei. Eu disse, não, eu tenho que voltar aqui, ler de novo. Eu li outra vez e fiquei lendo. E aí eu parei a leitura e comecei a falar com o Senhor a respeito disso. Irmão, veja o que foi dito aqui pelo nosso irmão. Então,
eu falei, Senhor, eu não tenho, que o Senhor me livre de ser leviano com a tua palavra. Então, pela tua misericórdia, conduza o meu coração e também o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor tem para compartilhar conosco nesta noite. Sinceramente, eu pensei em compartilhar com os irmãos outros do presbitério e dizer, irmãos, talvez nós pudéssemos hoje estar reunidos para não fazer outra coisa, senão nos dobrar aqui diante do Senhor e em oração. Eu espero que eu não tenha pecado por não ter feito isso. Mas, irmãos, você me perdoe, mas eu vou ler isso novamente. Não há nada que apague o Espírito com tanta facilidade do que estudar a obra dele sem estar disposto a ser tocado, humilhado, convencido e transformado à medida que se estuda. Veja o tanto que isso é sério. E a minha primeira atitude, irmãos, me perdoe de estar fazendo essa referência aqui, mas a minha primeira atitude foi ir aos pés do Senhor, falar, e eu disse para o Senhor, Senhor, se o meu coração está enganado e não é isso aqui que eu quero, eu paro aqui de vez. Eu não tenho nenhuma intenção de continuar em mais nada daqui para frente sobre esse assunto. Porque tudo, irmão, tudo eu entendo que nós precisamos, nós mesmos precisamos para ter uma vida cheia do Espírito, uma vida de poder do Espírito Santo, nós precisamos estar dispostos a essa ação dele aqui em nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos fazer aqui esta reflexão sobre a seriedade do que nós estamos estudando. Um assunto muitíssimo sério. Um assunto que, de fato, ele deve governar a vida da igreja. Então, irmãos, na busca e desejando refletir um pouco com os irmãos a respeito disto, vamos ver, o que nós lemos em Gálatas 5:25? Não vamos perder de vista esta expressão que nós ouvimos. Obviamente que eu não estou colocando isso aqui acima da palavra, de maneira alguma, não é? Mas tão sério que nós precisamos considerar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos aqui não é, lá no original, a expressão peripatel, ou exatamente, peripatel, não é essa expressão, como é no versículo 16 do mesmo capítulo. Andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Essa expressão aqui, andemos ou andar aqui, não é essa expressão. Porque lá significa literalmente o movimento dos membros, de quem anda. Andando em torno de um centro. Há um centro, há alguma coisa centralizada e o movimento de andar em torno disso. Mas esse andemos aqui é a palavra stoichel. Lá, conforme diz lá no original. Que ela
abrange o pensamento, ela, de tal maneira que ela significa andar. A ideia é andar em linha reta, andar junto com, é andar ao lado de, estar em harmonia com. Então se percebe que é algo muito mais elevado. Não é? Andar em linha reta e também de forma contínua. E mais, apegando-se a uma regra. Olha aí. E desta forma, procedendo sob, isto é, debaixo do controle de outrem. Obviamente aqui então, andar debaixo do, ou sob o controle do Espírito Santo. Esse é o significado que está aqui nesse texto. Não é? Então, veja, desta forma, andando sob o controle de outrem. E eu quero ler alguns versículos aqui, junto com os irmãos, alguns versículos que são paralelos a esse texto. Por exemplo, vamos para Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa expressão. Assim também andemos nós em novidade de vida. Agora, veja o versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a viver, vive para Deus. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas oferecei-vos a Deus. Está vendo? Mas oferecei-vos a Deus. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o fruto para a santificação. Está vendo? Ou seja, uma vez libertados do poder, ou do poder do pecado, e transformados em servos de Deus, tudo que eu e você devemos fazer, tudo que nós produzirmos, tudo que for gerado a partir de nós, deve ser produzido, deve ser gerado daí por diante para expressar uma vida de pureza, uma vida de separação. É isto que nós estamos vendo aqui, não é? Depois de libertos, transformados em servo, o nosso fruto tem que ser o quê? A expressão de uma vida separada, de uma vida pura. Não é? Lembra lá de João 15? Nós somos os ramos. O nosso Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E aí nós já compartilhamos a respeito disso, da maneira gradativa como ele foi aumentando a intensidade no que tange a fruto. Não é? Nós já estudamos sobre isso no último nosso encontro aqui, que estive compartilhando com os irmãos. Então, como eu disse, esses textos são textos paralelos a Gálatas 5, 25. Olha a maneira como nós somos exortados, estimulados a andar. Não é? Uma vida santa, uma vida separada, uma vida que expressa essa transformação.
Irmãos, quem de nós é capaz de viver isto, se não for pelo Espírito Santo? Se vivemos, também andemos. Se vivemos no Espírito, andemos também nele. Andemos. Venha agora para Romanos 13:13. Mais alguns textos para a gente fazer aqui. Ou buscar aqui algumas coisas que possam nos ajudar mais. Romanos 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Está vendo? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Lembra que o nosso Senhor mesmo disse que quando Ele fosse, Ele enviaria quem? Outro Consolador. E nós já vimos aqui que esse outro é o quê? A mesma natureza. Está vendo? Revesti-vos do Senhor. Não é o mesmo que dizer revesti-vos do Espírito? Ele não é o outro? Não é? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Agora, observe que andeis. De que jeito? De modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, é um apelo. Estou rogando a vocês. Estou implorando a vocês. Esta é a expressão do apóstolo. Para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é a vocação que nós somos chamados? A nossa vocação é celestial, irmãos. Então a nossa vida é o quê? É uma vida espiritual. A nossa vocação é celeste. Ainda, capítulo 5, 1 e 2. Logo aí na frente. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, olha aí, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede imitadores de Deus, andai em amor. Amor é o primeiro da lista que está lá em Gálatas, aqui em Gálatas 5:22, como sendo o fruto do Espírito. Não é? Andai em amor. Lembra do que nós dissemos sobre a definição de andar, que nós estamos trabalhando aqui. Não é? Mais um texto, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agora veja, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vivendo, não é? De modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando. Vivendo do modo que agrada o Senhor e frutificando. São duas coisas que estamos sendo aqui exortados. Tá certo? Então, veja. Andemos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito. O Espírito Santo é o agente da nossa nova vida. É Ele que capacita. É Ele
quem é todo suficiente para gerar toda a transformação que alguém precisa para andar do modo digno que agrade ao Senhor. É o Espírito Santo. Então, Ele é o agente da nova vida, aquela vida ressurreta, aquela vida em ressurreição que nós vemos em Romanos. Não é? Somente por Ele. Ele, o Espírito, Ele pode lutar com êxito contra os impulsos da carne. Somente Ele. Está vendo? Quando nós vamos lá para o capítulo 7 de Romanos, nós vemos ali a luta, a batalha, a guerra da carne contra o Espírito, não é mesmo? Então, Ele pode fazer isso por nós. Ele pode lutar com êxito, então, contra esses impulsos. Nós, em nós mesmos, não podemos. Porque quantas tentativas já fizemos, não é verdade? Eu creio que cada um de nós aqui já procurou fazer isso. Cada um aqui já entrou numa roda viva, tentando agradar a Deus, porque eu creio que é o que eu e você quer fazer. Eu creio que todos nós aqui queremos viver do modo digno, que agrada o Senhor, andar da maneira que possa agradar a Deus, frutificando nesta boa obra. Mas quem de nós tem conseguido por nós mesmos? Nenhum de nós. Por quê? Porque lutar com êxito contra os impulsos da carne, contra os temperamentos, a nossa forma de ser, de agir, somente pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos capacitar. Só Ele pode nos condicionar ou nos proporcionar esta vitória sobre a carne. Não é? Então, irmãos, lá, conforme nós lemos no texto inicial de Gálatas, nós somos ordenados a andar no Espírito. Agora, interessante, nós somos ordenados, não é? Lá em um imperativo, a andar no Espírito. Por quê? Porque nós já temos a vida pelo seu intermédio. Também, não é? Então, se nós somos ordenados a viver, andar no Espírito, o que significa isso? Visto que nós já temos essa vida, não é? Estamos vivendo movidos por Ele, o que isso nos mostra? Eu entendo que aqui nos mostra que nós podemos fazer algo para buscar. Entenda bem. Nós podemos e devemos fazer algo para buscar e adquirir o seu poder. Não é? O Senhor disse que Ele não negaria, não é? Aqueles que lhe pedirem. Está vendo? Nós devemos e podemos pedir, inquirir, buscar o poder que vem do alto. Não é? Para quê? Para, tão somente, para que nós precisamos, para que devemos buscar, inquirir, buscar esse poder do Espírito Santo? Nós vimos aqui uma ministração que o nosso irmão compartilhou aqui conosco, o irmão José Carlos, de que, não é, a capacitação pelo Espírito, esse revestimento, é não somente para realizar, mas para viver. Então, ser cheio, capacitado, revestido do Espírito Santo, tem duas vertentes, duas conotações.
é para que nós possamos viver a vida cristã do modo digno, mas também para realizar algo que agrade ao Senhor. De outra forma, nós não faremos. De maneira nenhuma nós seremos capazes para tal. De maneira nenhuma. Então, esta palavra poder é dunamis ou dinamis, que é de onde vem a palavra no português dinamite. Não é? E nós sabemos o que é capaz de fazer uma dinamite. Não é? Nós sabemos. Mas aquela não pode ser comparada com o que pode fazer o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é muito mais poderoso. Muito mais. Glórias ao Senhor por isso. Bendito seja. Então, irmãos, esta dinamite, esse dunamis, é a capacidade dada por Deus, através do seu Espírito, para fazer o que eu e você sabemos que precisamos fazer e queremos fazer, mas estamos conscientes que nós não somos capazes de fazer. Veja bem, não é? Nós sabemos, queremos, mas nos sentimos totalmente incapacitados. Ficamos totalmente atados para fazer determinadas coisas, tão somente para glória, tão somente para louvor do nosso Senhor. E aí vem aquele sentimento terrível de, não é, de inoperância, de incapacidade. Por exemplo, quantos de nós, ou aquela pessoa que deseja tanto controlar o seu impulso, aquela falta de domínio próprio. Quantas pessoas já tentaram fazer isso, a fim de bloquear uma ação danosa para não estragar, não gerar um mal-estar no ambiente, na vida de outra pessoa. E mesmo assim, não consegue. Por quê? Porque não é capaz por si próprio. Isto tem que vir do alto. Isto tem que vir do Espírito Santo. Não é? Ou quantas pessoas, por exemplo, estão aí desesperadas para se livrar dos vícios, das drogas, e quantas delas não conseguem? Por quê? Porque elas não são capazes de fazer isso por si mesmas. Elas precisam ser ajudadas pelo Espírito Santo. Está vendo? Não é? E assim, tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui. Entre nós mesmos. Eu penso que enquanto eu falo, você está pensando quantos impulsos existem na sua carne que você gostaria de já ter dominado há muito tempo, mas ainda continua aí. Não é verdade? Quantos eu gostaria, mas ainda eles estão aí. Irmãos, tudo isso deve nos fazer pensar a respeito do que disse o nosso irmão, que foi lido aqui. Não é? Precisamos levar isso de maneira muito séria. Não é? Agora, se alguém tem dúvida ou discorda de que é com essa capacitação, é viver por Ele e andar também nele, e tão somente assim é que se consegue vencer essas aflições do tempo presente,
Então, que tal? Vamos relembrar aqui textos que nós já conhecemos. O primeiro, por exemplo, você não precisa nem abrir a Bíblia, que você já deve saber de cor. Atos 1:8. Olha de onde vem. Mas recebereis poder, mas recebereis dunamis, mas recebereis dinamis, mas recebereis dinamite, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, para quê? E ser-me-eis que testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Está vendo? Quando é que alguém se torna capacitado, quando é que alguém se torna de fato uma pessoa apta para o discipulado cristão verdadeiro? É quando ela recebe o poder do Espírito Santo. Quando ela recebe o poder do Espírito Santo, irmãos, esse poder que vem e que toma conta desta vida, capacita que ela ministre uma palavra viva e poderosa para fazer transformação. Aí sim, ela liberta o encarcerado, ela liberta o drogado, ela liberta o que está preso, né, nas drogas, na prostituição, nas bebidas, no álcool, no cigarro e tantas outras coisas. Ela é liberta. Por quê? Porque foi ministrada uma palavra, não em sabedoria e conhecimento humano, mas no poder do Espírito Santo. Isso faz uma grande diferença. Está vendo? Mas recebereis poder e sereis. Olha, nós deveríamos, é lamentável que assim como eu, creio que todos aqui, recebemos uma instrução inicial na vida cristã, muitíssimo defasada quanto à vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito, uma vida em plenitude, uma vida capacitada pelo Espírito. Esta é a conclusão que nós chegamos hoje. Porque não é possível que nós tivéssemos tido esta vida desde o início e nós vivêssemos ou viveríamos um cristianismo como nós temos vivido. Eu não creio nisso. Não é? E que ainda, outro texto que nos lembra, o nosso Senhor mesmo é quem disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais, o que, irmãos? Revestidos de poder. Está vendo? Irmãos, como é que nós olhamos para a palavra de Deus? Como é que nós olhamos para um texto como esse, proferido pelo nosso Senhor, uma ordem dele? E como é que nós ainda continuamos querer realizar alguma coisa que glorifique ao Senhor, se não for revestido desse poder? Não vamos fazer. Não vamos. Ainda outro texto, Atos 4:33, olha o que diz. Observe bem, olha como é que começa o texto. Com grande poder. Poder em si já é algo extraordinário, não é? O poder aqui do ponto de vista que estamos analisando. Já é algo fenomenal, sobrenatural. Mas ainda o texto começa com grande poder. O que acontecia? Os apóstolos davam o que, irmãos? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Graça abundante. Por quê? Porque estavam cheios de poder. Irmãos, que diferença. Que diferença isto faz.
Com grande poder, eles davam testemunho. Amados, pergunto a você, sinceramente, como é que você tem visto ou como você tem dado testemunho quando você está compartilhando a palavra em algum lugar? Quando você está testemunhando este evangelho, quando você está testemunhando Cristo às pessoas, como você tem feito isto? O texto aqui diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho do Senhor. E também neles havia o quê? Abundante graça. Imagina, uma pessoa cheia, transbordante de graça e cheia de poder para testemunhar. Não é isso que nós estamos necessitados? Então, queridos, você vê quanto nós carecemos de uma intervenção miraculosa do Espírito Santo. Veja aqui ainda comigo, capítulo 6, versículo 8, de Atos, 6, 8. Olha o que diz. Estevão, cheio de graça e poder, está vendo? De novo, repetindo aí. Fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas Estevão estava cheio de quê? De sabedoria e conhecimento humano? Estevão estava cheio de eloquência? De habilidade humana? Não. Estevão estava cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. E por isso fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por isso. Como se isso não bastasse, vamos ver aqui, vamos recordar uma lembrança que o apóstolo Paulo fez aos cristãos em Corinto. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oh, irmãos, que diferença. Que diferença, irmãos, que isto faz. Imagina alguém que é discipulado. Ouça isso. Alguém que começa a vida cristã sendo discipulado, ouvindo, recebendo um evangelho ministrado não em sabedoria humana, não no intelecto, não nas suas habilidades, mas recebe um evangelho ministrado em o quê? Demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, que diferença. Imagina o que esta vida vai reproduzir. Por isso que eu disse, estou convicto de que nós, lamentavelmente, fomos discipulados tão defasados. Eu não estou dizendo aqui, nesta realidade. Estou dizendo nós, a igreja. Desde a nossa meninice cristã. Está certo? Porque se nós tivéssemos recebido o evangelho como estes irmãos aqui receberam do apóstolo Paulo, e ele está fazendo menção disso, fez questão de dizer, e nós tivéssemos agarrado isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração, irmãos, que vida diferenciada estávamos vivendo
nos dias atuais. Você concorda comigo? Amém? Certamente nós estaríamos. Certamente. Então você viu a lembrança que Paulo faz. Ele está lembrando aos coríntios, aqueles irmãos, aqueles cristãos ali. O que isso significa, irmãos? Isso significa que eu e você devemos ir aos pés do Senhor. E devemos implorá-lo para que a luz penetrante, com o seu poder, venha dentro do nosso ser e nos mostre. E nós estejamos dispostos a ser o quê? Despojados de todo tipo de ensino que não é ou que não foi ministrado em demonstração do Espírito e de poder. Agora, nós queremos isso. Nós queremos isso. Estamos dispostos a pagar o preço disto, porque isto tem um preço a pagar, irmãos. Como disse alguém aqui numa determinada reunião, citando outra pessoa. Viver uma vida no Espírito, andar pelo Espírito, em demonstração de poder, significa pagar um preço. Significa você estar disposto a não ser nada, a não ser ninguém, para que Ele seja tudo. Você está disposto a isso? Amém. Aí está. Não é? Aí está. Ainda, e eu já estou concluindo aqui, indo para a conclusão, veja, o apóstolo Paulo também, ele diz, eu queria que você lesse comigo ainda aqui em Efésios 3,16, vamos ler primeiro. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, olha aí, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, então esse poder é do Espírito Santo, tá certo? No homem, aonde? Exterior? Não, no interior. A vida fortalecida no interior. É o homem real. É o homem que nunca vai acabar. É neste homem aí que ele está dizendo, não é? Para que aconteça esta ação. Tá certo? Depois, olha, agora, capítulo 6, versículo 10, também, de Efésios. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. E aí nós já sabemos as instruções que vêm a seguir. Não é? Então, Paulo diz que Cristo dá poder, de forma que o cristão se torna capaz de fazer o que, por sua própria conta, ele jamais poderia fazer. Não há como. Irmãos, eu pergunto, há diversos textos aqui, há tantos outros textos que nós poderíamos refletir sobre esta, como que provas na própria palavra de Deus, nos mostrando, não é, a respeito da fonte desse poder, da necessidade desse poder, como nós somos necessitados de ser revestidos deste poder. Há uma série de textos aqui, mas não temos tempo para isso. Então, mas só nestes que nós lemos aqui, mediante estes que nós lemos aqui,
Será que nós sentimos impulsionados por isso? Será que diante disso não há realmente como você olha assim, você diz, não há como não ser impulsionado por essas verdades? Será que isso acontece? Será que isso é verdade dentro de nós? Ou não? Não é? Bem, o que nós podemos concluir? O que nós vemos é que no cerne do cristianismo do Novo Testamento, ouça bem o que eu vou dizer, no cerne do cristianismo do Novo Testamento, é uma vida sobrenatural. O que está no cerne do cristianismo do Novo Testamento é uma vida sobrenatural mediante o poder sobrenatural. Estão entendendo, irmãos? Ou você não concorda com isso? Olha para o Novo Testamento. Vê se não é isso que está lá. Não é? E aí, amados, eu quero citar novamente aqui, porque isso também causou um choque dentro de mim. E eu ainda estou, e eu espero ser continuar sendo abalado, tanto por aquela expressão inicial que eu li, citando o nosso irmão, como também o que vou dizer aqui. Outra citação deste irmão, respeitado pela sua vida equilibrada no Senhor, pela maneira como ele procedeu. Então, se nós olhamos para o Novo Testamento, e a gente pode afirmar, e você concorda comigo, nós concordamos que o cerne do cristianismo é uma vida sobrenatural, mediante um poder sobrenatural. Então agora, sabe o que aquele irmão disse? Ele disse assim, de forma que aqueles que, embora professando fé, não experimentam, nem demonstram este poder, são suspeitos, segundo os padrões neotestamentários. Esta é outra coisa que me chocou. Causou impacto. Você entendeu o que ele disse aqui? Se nós concordamos com o que foi dito a respeito de uma vida, não é? Toda dirigida, uma vida sobrenatural, vivendo no sobrenatural, que é esse poder do Espírito Santo. Então ele faz esta afirmação. Muitos estão, embora professando fé, embora estão falando, estão pregando e professam fé, mas não experimentam e nem demonstram esse poder. Ele disse que isso é de causar suspeitas. Segundo o quê? Os padrões do Novo Testamento. Irmãos, eu espero que, assim como estas coisas me impactaram enquanto estava estudando para essa reflexão, e eu estou pedindo ao Senhor que ela continue impactando o meu coração. Eu espero, eu desejo profundamente que isso venha impactar o seu coração também. Mas não somente, mas que isso lhe cause um profundo desespero juntamente com todos os santos, para que nós possamos ir aos pés do Senhor e buscar a sua misericórdia. E nós, agora sabe quando é que isso vai acontecer, irmãos? Sabe quando é que isso vai realmente ser verdade? Se a partir deste momento, eu e você admitirmos que nós temos esta necessidade. Se eu e você não admitir que não temos, se a gente não admitir, ou melhor, que temos essas necessidades, então nós não vamos concordar com isso, não vamos atrás disso, não vamos fazer coisa alguma.
Talvez nós vamos ficar entre esses que o irmão está citando aqui. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Este poder que é sempre mencionado e que está, não é? Por todas as linhas do Novo Testamento. Este poder é sempre a obra, é sempre uma ação do Espírito Santo. Mesmo quando apenas o nosso Senhor é mencionado. Mesmo quando Cristo é citado como a fonte. Por que eu posso afirmar isso? Porque a Bíblia também nos diz que é Cristo quem dá o Espírito. Você quer ver? João 20, 22. O que diz lá? Ele chegou. Os discípulos estavam numa sala, trancados. E ele fez o quê? Soprou sobre eles. E disse, recebei o Espírito Santo. E depois lá em Atos 2:33, também é outro texto que afirma que era uma promessa do Pai conceder o Espírito Santo. Portanto, irmãos, o poder que vem de Deus através do Espírito Santo é um assunto, é um tema que deve sempre merecer primazia onde quer que o cristianismo for pregado, for ministrado. Onde esse evangelho for ministrado, for pregado, for ensinado. Este assunto deve ser um tema que requer primazia. Amém? Do contrário, nós cairemos nesta terrível frustração, grande decepção. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Eu desejo que o Espírito Santo mesmo tenha nos alertado nessa noite a buscá-lo com intensidade, no sentido de uma vida capacitada por Ele, revestida por Ele, para que possamos andar do modo digno da vocação que nós fomos chamados. Amém? Deus nos ajude. O Senhor nos abençoe.